Vamos acionar agora o guerreiro da notícia. Alô, Oswaldo Diniz, bom dia. Fala, Gutenberg, muito bom dia pra você. Olha, Gutenberg, aqui ainda na pauta policial, a gente vira e mexe, traz um assunto ou outro que é revoltante, mas hoje é uma boa notícia, né? A Itatiaia trouxe em primeira mão, nessa terça-feira, o caos para o serviço de rabecão, né? Aquela remoção de corpos das mais variadas origens, seja um acidente de trânsito, um crime violento, enfim, né? A gente comentou aqui em primeira mão que apenas um rabecão estava circulando, porque os outros 6, são 7 para atender essa região metropolitana, também parte da região central, eles sediados principalmente em BH e Betim, para atender toda essa demanda, são mais de 50 municípios. Então a gente trouxe a informação de que apenas um estava circulando porque os outros estavam com problemas mecânicos. O último tinha quebrado na noite anterior em frente à cidade administrativa quando voltava de atendimento em Santana do Riacho. Então agora temos uma atualização também. Fontes da Itatiaia confirmam que já são 3 veículos circulando, né? Atendendo esses pontos que eu falei. Tem o posto médico legal de Betim, tem o ML da capital, somando os dois aí, são mais de 50 municípios atendidos na região metropolitana e também parte da região central. Então agora, ao invés de um, nós temos 3 rabecões que estão circulando. Melhorou um pouco, né? A gente também trouxe a nota da Polícia Civil confirmando, né, que nesse objetivo de ampliar e modernizar a frota de rabecões, foi celebrado um contrato específico de locação para esses veículos, mas ainda está na fase de implementação. Repórter Oswaldo Diniz. Obrigado, Oswaldo. Rita Mondinha, eu ouvi ontem no Conversa de Redação a sua indignação do WT e de todos que realmente ficam ali impactados com uma dura realidade como essa de você ter apenas um rabecão para atender Belo Horizonte e região metropolitana. Parece que está melhorando, né, Rita? Olha, Gutenberg, não poderia ter chegado nessa situação, porque foi o que eu coloquei de uma forma assim, sabe, assim, indignada como cidadã. Porque você tem 7, até chegar a 1, você tem um tempo aí de 7 para 1, onde nada foi feito. Agora, essa nota da Polícia Civil, que existe um contrato de locação, torna a coisa ainda pior. Porque se havia essa intenção dessa troca, isso não quer dizer que aquilo que está valendo, aquilo que está rodando, tem que ser largado. Ou seja, os 7 deveriam estar rodando, porque são mais de 50 municípios, e é uma situação muito, muito difícil para quem está dentro dela. Você tem um corpo, um cadáver ali, e o rabecão não chega. Então, realmente é uma questão de prioridade do Estado. A prioridade do Estado é atender com o dinheiro do contribuinte as demandas do cidadão. E quando a gente fala de vida e de morte, nas duas pontas, né? Quando a gente vê, assim, esse problema sério com maternidades, etc., e também no tratamento da morte, a gente vê o descaso e a falta de planejamento do Estado, quando a questão é exatamente o cidadão, e uma questão que tanto nos afeta, a vida e a morte, que são os 2 únicos momentos que a gente tem nessa passagem por aqui. E esse sucateamento é que deixa a gente preocupado. Ô Valdir, aquele momento duro ali que você tá lá vivendo aquela realidade de perder um parente querido, um amigo, uma pessoa especial, e você ainda viver a angústia de não ser atendido pelo Estado num serviço tão importante quanto o rabecão e apenas um funcionando. É duro isso, hein? É complicado, é um desrespeito ao ser humano, às famílias de uma forma geral. Veja você, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou de Bambuí. Quando morre uma pessoa lá no hospital, você, para arrumar o corpo, tem que levar para Bom Despacho, a 100 quilômetros de distância. Quer dizer, o coitado defunto já está morto, ele tem que viajar mais 200 quilômetros, é despesa alta para a família, é uma tortura maior ainda, porque o cara sai da cidade, volta para a cidade. Nós temos muita coisa que demora a aparecer. Não, e a Silvana estava na bancada, sim, né? O corpo é do Estado. A responsabilidade do corpo, do cadáver, é do Estado. Então, que Estado é esse? Que prioridade é essa? Então, você tem que ter verbas e orçamentos priorizados para aquilo
que é mais sensível ao cidadão. E lembrando, né, Rita, que é uma coisa que a gente não tem outra alternativa, porque você não pode pegar e remover o corpo. Não, e você outra não pode coisa, tirar né? o corpo dali. Tem a questão aqui no Brasil, por exemplo, quando a pessoa morre em casa, ela até citou o exemplo da tia dela, 105 anos. A pessoa morre. Se você não tem um médico para dar o atestado de óbito, você tem que esperar o rabecão para certificação daquela morte, porque você não sabe como que a pessoa morreu. Né? Se foi você que matou, se envenenou, etc. e tal. Então você imagine que caos e que dor, né? Porque você ainda tem o problema de você não poder fazer nada com o corpo enquanto ele não for removido, tiver o atestado e tal. Então você tem um problema da natureza, porque o cadáver ele vai se transformando. Então é uma situação muito desagradável e é uma falta de, sei lá, de empatia do Estado na gestão do seu orçamento.